Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, trabalhando um pouco aqui com a compreensão da poesia de língua portuguesa, que às vezes é tão mal compreendida, não por má vontade, às vezes por excesso de vontade, às vezes por uma necessidade de querer que as coisas sejam complicadas ou simples, as pessoas tendem a querer forçar suas interpretações, os seus desejos sobre o texto. O que acontece é que o texto é o texto. Ele está lá e ele demanda que a gente olhe para ele. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Então, hoje eu gostaria de trazer um poeta pouco conhecido, conhecido nos meios de literatura, mas pouco conhecido do público. O Dante Milano é um autor que passou na sombra durante boa parte de sua carreira. Ele era um modernista, amigo dos principais modernistas de 1920, carioca, viveu no Rio de Janeiro a vida inteira. Diz a lenda que a única vez que ele saiu do Rio de Janeiro foi para ir ao casamento do Portinari, em Brodowski, no interior de São Paulo, e não conseguiu ficar porque começou a passar mal de não ter condições de viver fora do seu espaço. Escrevia para si próprio, escrevia com muita parcimônia. Quando nos anos 50 o Manuel Bandeira foi convidado pelo Instituto Nacional do Livro a montar algumas séries de antologias de poesia brasileira, ele fez uma antologia fantástica de poesia romântica, outra fantástica de poesia parnasiana, e ele criou colocou um nome interessante e colocou o Dante Milano. Aí, antologia de poetas bissextos. Os bissextos, aqueles poetas esporádicos, raros, o que é uma compreensão um pouco equivocada do Dante Milano. Ele era esporádico na publicação, não era esporádico no fazer. A poesia dele, a vida inteira, foi uma poesia de convivência profunda com o universo poético. E isso fica muito claro nesse pequeno poema chamado Corpo, que eu procuro trazer aqui para vocês. Adorei teu corpo, caí de joelhos, afundei o rosto, a fronte em teu ventre, senti o gosto acre da santidade, do corpo nu. Absorvi a existência, vi todas as coisas numa coisa só, compreendi tudo desde o princípio do mundo. É um poema singelo, um poema aparentemente muito ingênuo, e aqui é que está o elemento que eu acho que é interessante de a gente ver a respeito do Dante Milano. Ele é um poeta que tem uma consciência absolutamente fundamental sobre as relações entre forma e conteúdo, entre o que se diz no poema e o como se diz. Isso aparece aqui nesse texto de maneira muito evidente num traço que eu gosto de chamar a atenção de vocês, que é a métrica, a sonoridade do texto. Esse é um texto que tem, num primeiro momento, na primeira parte dele, apesar de ele ser muito curto, dá para a gente dividir em partes. Na primeira parte, nas duas primeiras estrofes, tem um movimento razoavelmente regular. Os versos de 5 sílabas, adorei teu corpo, os versos de 5 sílabas são os que predominam. Verso de uma sonoridade bastante marcada na língua portuguesa.
Ao final da segunda estrofe, os versos de 5 sílabas se reduzem a versos de 4 sílabas da santidade. E notem que esse é um trabalho que ele faz no mínimo, porque a primeira estrofe tem 2 versos. Depois, os versos que eu mencionei que passam para 4 sílabas são também 2. 2 é o mínimo necessário para montar uma reta. 2 pontos é o mínimo que a gente precisa para estabelecer uma reta. 2 pontos é o mínimo que a gente precisa para estabelecer um sentido. 2 versos é o mínimo que a gente precisa para estabelecer uma regularidade. É possível fazer um poema de um único verso? Evidentemente. Mas com 2 versos a gente cria um sentido. E é aqui o interessante. Ao falar do corpo, ao falar do adorar esse corpo, o Dante Milano, que em outros poemas fala sobre as dificuldades e as questões que angustiam a ele de se dedicar ao corpo, de se, muitas aspas, rebaixar ao corpo. Então, neste poema, ao falar do corpo, ele está reduzindo esse corpo ao mínimo. E a beleza da última estrofe está exatamente na quebra dessa regularidade, dessa rigidez minimalista, para ir se expandindo aos poucos em uma sonoridade que se desdobra, 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 até chegar, no último verso, num quase alexandrino. Compreendi tudo desde o princípio do mundo. Digo um quase alexandrino, porque se esse verso tem 12 sílabas, ele não tem a cesura na sexta, que é mandatória para um verso alexandrino. Então, ele tem a regularidade, ele aponta para as coisas que são típicas de certa sonoridade, mas expande, desdobra, relaxa. Notem que até agora eu só falei das questões formais, não entrei nos méritos do conteúdo. Vamos olhar um pouco para o conteúdo desse poema. Porque no momento da regularidade, ele fala da adoração do corpo, do mergulho no corpo, de mergulhar no seu ventre e descobrir a santidade do corpo. Interessante, porque sim, a tradição católica fala de uma santidade do corpo. Não vamos esquecer que Dante Milano, poeta brasileiro dos anos 50, está mergulhado dentro de uma tradição ocidental católica que diz respeito à formação do Brasil. Mas, apesar de a formação católica, de a tradição católica reforçar a ideia da santidade do corpo, por isso a gente deve ter respeito ao corpo, e alguns teólogos acabam exagerando no sentido de que então a gente não pode conspurcar o corpo em nenhuma maneira. O corpo deve ser preservado de forma quase de relicário. O Dante Milano usa um pouco disso, mas não pega nesse sentido da preservação, porque é um corpo desfrutado, é um corpo que tem gosto. Ao ter gosto, estamos falando de contato físico. É na terceira estrofe aquela que expande e desdobra a sonoridade do poema, em que ele fala da existência, de absorver a existência, de coincidir todas as coisas numa só e entender o sentido do mundo. É aí, nessa quebra de regularidade, nessa expansão que a palavra permite, que vem o sentido completo do corpo, a transcendência do corpo. Claro, puxando a sardinha para minha brasa poética, é a transcendência da própria forma poética. Aqui, ao falar de corpo, ele está nitidamente falando sobre questões amorosas, sobre questões sexuais, sobre questões eróticas. A gente pode fazer a
ponte entre a questão erótica do corpo e a questão erótica da poesia. A poesia é uma atividade extremamente erótica, no sentido de eros, no sentido de corpo, no sentido de prazer. E o prazer da poesia, que pode passar pela compreensão, pelo desdobramento da inteligência, ele começa originalmente pelo corpo. Um comentário que surge por aí muito frequentemente, já vi compartilhado nas redes sociais, é de que antes de falar a criança canta. O que é a canção? O que é a melodia? O que é a música? É a palavra destituída de sentido abstrato. Ela é a palavra repleta de sentido concreto, de corpo, é o corpo da palavra. A musicalidade da palavra aqui está representada nesse texto que é uma maravilha de um poeta pouco conhecido e que vale a pena. Já tinha ouvido falar do Dante Milano? Se não, corre na internet, busque mais coisas. Tem coisas maravilhosas sobre ele. Não tudo já foi publicado, não são necessariamente edições acessíveis, mas a grande vantagem da net é que a gente pode encontrar de tudo por aí.